Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Cláudia Sobral Eu sou a Ana Bueno. e esse é o podcast Chaves da Alma. Aqui é um bate-papo entre amigas sobre energia, autoconhecimento, espiritualidade, sobre cristais e muitas coisas que a gente sente, mas às vezes nem sabe explicar, né? E a cada episódio a gente vai te entregar uma chave. Essas chaves que acessam camadas de consciência, que nos aproximam cada vez mais da nossa essência. E a gente não traz respostas prontas e nem verdades absolutas. Aqui a gente te mostra coisas que a gente viveu na prática, que fez e faz sentido para nós, nosso processo de despertar. E se tudo isso faz sentido para você, se você busca mais consciência, mais leveza, fica com a gente. Vamos encontrar essas chaves juntas. E eu vou contar um pouquinho para vocês como que surgiu a ideia desse podcast, né? Como que nasceu esse projeto. Nós nos conhecemos num curso de cristaloterapia alguns anos atrás e nos tornamos amigas, né? Nada por acaso, porque aqui uma senta perto da outra, vamos almoçar juntas. E aí, ao longo desse curso, que foi mais de um ano, a gente teve muitas oportunidades de fazer encontros ali presenciais, depois a gente fez viagens. Só que a grande questão era que cada uma mora, né, numa cidade diferente. E no começo desse ano, a gente teve um novo encontro, e mesmo já sabendo que a gente tinha essa sintonia, a gente ficou pensando o que a gente poderia fazer em conjunto, né? Mesmo cada uma também atuando ali em questões diferentes. E surgiu a ideia da gente trazer todo esse conhecimento, né, que tem nos ajudado nessa nossa jornada, nesse nosso caminho, através de um podcast ou aqui, né, para quem está em outras plataformas, através de um videocast. Então, a nossa principal intenção é poder trazer as informações, os conhecimentos, as bases ali que nos ajudaram e continuam nos ajudando dentro desse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, dos cristais, que foram as ferramentas que nos uniram ali, e de alguma forma, para que isso chegue em mais pessoas, para que a gente também auxilie muitas pessoas que também já se encontram, né, ou ainda estão perdidas, que não sabem para qual caminho ir na vida, não entendem muito qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão de vida. Então aqui é para ser um lugar de um bate-papo muito leve, muito honesto, entre amigas, onde a gente faz aqui as nossas trocas genuínas, mas principalmente dentro da questão assim, sem doutrinação, sem trabalhar a questão do nosso ego espiritual, desmistificando muitos assuntos das terapias holísticas, da espiritualidade, ficando tudo de uma forma muito leve, a forma como a gente vivencia o nosso processo. É isso, muito papo gostoso vai sair por aqui. E a gente escolheu esse nome, Chaves da Alma, porque a gente acredita que as conversas, muitas vezes, destravam coisas que estavam guardadas lá no fundo da gente, né? Que abrem portas, abrem caminhos. Então, nada como um podcast baseado num papo entre amigas sobre tudo isso, que vai trazer chaves para que nós também, e vocês que nos assistem, possam abrir essas portas, né? A gente vai contar um pouquinho da nossa história, para vocês entenderem como que a gente chegou também até aqui, como que foi a transição, a experiência de cada uma. E eu vou começar por mim. Eu sou a Ana Bueno, eu tenho 38 anos, sou casada, tenho 2 filhos, e eu sou formada em hotelaria com pós em gestão de negócios. Trabalhei durante muito tempo na área do mercado corporativo, principalmente na área de eventos, que era uma área que me trazia, assim, muita agitação, porém aquela coisa que realmente eu gostava, né, de me conectar ali com a produção de um evento, eu fazia muitas viagens, até que, de repente,
veio a minha primeira gestação. Não muito planejada, porém o universo, Deus sabe o que faz, e foi algo assim transformador na minha vida. Mas quando meu filho tinha ainda menos de 1 ano, mais ou menos, o local que eu trabalhava, eles queriam que eu voltasse a fazer viagens de trabalho, e eu falei que aquilo não fazia sentido para mim naquele momento, que eu realmente, quando nasce um filho, nasce uma mãe, e a partir do momento que ele nasceu, eu queria um outro estilo de vida, um outro mundo para o meu filho. E aí foi quando eu fiz a minha primeira transição importante, e aí eu fui trabalhar numa empresa familiar, na qual eu fiquei lá durante 8 anos. Porém, mais ou menos em 2017, minha mãe descobriu um câncer de mama. E isso foi, assim, uma notícia bem forte para todos nós, né? Eu, como filha única, a gente ficou meio sem chão, sem ter o que fazer, mas demos início ali, né? Todo o suporte para ela no processo. E graças a Deus ela está bem, recuperada. Mas quando foi mais ou menos enquanto nesse período de tratamento dela, em 2017 para 2018, eu fiquei grávida da minha segunda filha. E eu tive a oportunidade, depois que ela nasceu, de conhecer uma terapeuta que me apresentou a aromaterapia. Quando eu entendi, naquela época, que a aromaterapia não eram apenas óleos essenciais com cheirinhos bons, né, que existia algo muito mais profundo, terapêutico, essa parte dos aromas, do sistema límpico, eu comecei a me encantar. E aí eu comecei a entender, principalmente, a questão da psicossomática, né, o quanto a gente somatiza as nossas emoções e isso se transfere, né, fica preso ali no nosso corpo físico se não é bem cuidado terapeuticamente, energeticamente. Então ali eu digo que foi uma grande virada também de chave, mas quando foi em 2020, na pandemia, quem não tem uma história, né, da pandemia, tudo fechou, eu tive que interromper esse curso, porém eu tive a oportunidade, nessa busca incessante por algo a mais, de fazer meu primeiro curso de cristais. E aí eu tive uma formação também por mais de 2 anos com a minha primeira professora, que é uma pessoa que está ali comigo até hoje, e foi realmente algo transformador, porque eu que tinha contato com cristais desde criança, ia em loja de cristais com a minha mãe, minha avó tinha cristais em casa, eu achava que eu podia fazer tudo, né? Então eu podia molhar tal cristal, que o outro que era tingido, queimado, estava tudo certo, e descobri que na verdade eu não sabia nada, né? O famoso só sei que nada sei. Mas foi muito transformador. E a partir disso, durante a pandemia, eu fiz diversos outros cursos voltados para essa área de autoconhecimento e terapias holísticas, integrativas. Até que, mais ou menos em 2023, eu tive a oportunidade de fazer um curso presencial. A gente estava com saudades, né, dos cursos presenciais, que foi essa formação que eu e a Ana Cláudia a gente se encontrou, que foi para mim, a segunda formação, né, mas de cristaloterapia. E foi uma formação longa também, aí ao longo de 1 ano. E quando chegou no final daquele ano, eu já estava fazendo alguns atendimentos voluntários e eu lembro que eu olhei para o último, assim, dia do curso, e acho que inclusive era a Ana que estava ali na maca, né, e o nosso professor ali representando Sim. o atendimento. E eu olhei para aquilo e falei assim, uau, é isso que eu quero fazer. É isso que o meu coração fica quentinho. Sabe aquela sensação do coração quentinho? Que ele é uma pulsação que só quem já vivenciou sabe o que é. E eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Mas eu ainda estava no meu outro emprego, tudo bem, tinha uma certa flexibilidade de horário. Mas como a gente disse, né, o universo ali sabe o que faz. Quando foi no ano seguinte, no comecinho do ano mais ou menos, aconteceram algumas questões ali dentro da empresa que eu estava, que foi a minha deixa para falar assim, chega, eu vou seguir aquilo que meu coração manda, porque eu estava, inclusive, vivenciando momentos de ansiedade, de extrema angústia durante esse processo. Eu falei, como que eu estou vivenciando algo que eu falo para os meus clientes não vivenciarem? E claro que no meio dessa jornada tenho outras formações, né? Hoje eu atuo com radiestesia, com florais, mas hoje eu estou terapeuta integrativa, trabalho principalmente com a cristaloterapia, depois a gente vai desmistificar um pouquinho mais, né, sobre a cristaloterapia, e foi aí que eu cheguei aonde eu tô aqui junto com a minha amiga, através dos cristais.
Ai, que delícia, amiga. Que delícia ouvir sobre o seu processo. Muitas pessoas possam se inspirar, né, com ele e aprender a ouvir o corpo, né? Sim, Acho que as questões psicossomáticas hoje em dia estão sendo mais faladas, né? A medicina tradicional caminhando mais próximo dessas questões e das alternativas, exato. e para que a gente possa enxergar, né, que tudo aquilo que a gente não cuida nos nossos corpos emocionais saem para o Vem, físico. é. Uhum. E aí E a muitas gente vezes a gente tem que aprender na dor, né? na dor, exato, eu ia falar isso. Se a gente não aprende no amor, e a gente aprende na dor. E eu acho que a sua Uhum. história também tem um pouquinho disso, né, amiga? Conta um pouquinho pra gente Sim. da sua história. Bom, eu, Ana Cláudia, tenho 34 anos hoje e por muito tempo eu vivi num mundo muito técnico, né? Sou formada em bacharelado de Química e por 13 anos eu trabalhei na área no projeto do submarino nuclear, né? Opostos de tudo que a gente vive hoje. E até então, tudo bem, tudo ótimo. Até que dias antes de a pandemia estourar, eu passei por um processo de divórcio. Eu voltei a morar na casa dos meus pais. E aí, achando, né, porque tinha tudo programadinho para voltar à vida, né? Pandemia. E aí, né, o que que você faz? Aí, tudo fechado, mundo fechado, e a gente volta para o nosso mundo. Falo que para mim foi 3 vezes mais intenso, porque eu precisava me reconhecer, me reencontrar. Mas também foi bom, porque eu tive acesso a muitos mentores e terapeutas que antes era inacessível, né? Porque moram em outras cidades, valores também, né? E aí na pandemia tudo ficou mais acessível. Os cursos online, muitas lives, né? A gente viu muitas lives, podia estar junto ali, de casa. Então foi ali que meu processo de autoconhecimento começou. Comecei a meditar, comecei a fazer cursos. Tem um livro que chama Mulheres que Correm com os Lobos. Quem ainda não leu, quem ainda não se conectou com esse livro, vocês precisam dar uma chance para ele. Foi um livro assim que acho que foi a primeira chave ali da minha vida, que me despertou muitas questões e, né, fez o meu lado mulher aflorar e se conectar ali. E aí, com ele, eu fui abrindo portas para outras terapias também, até que eu conheci as pedras naturais. E naquele momento foram ferramentas de autocura, assim, imprescindíveis para minha vida. E aí, comecei, né, a me encontrar mais, me conhecer melhor, dar continuidade no processo, as coisas no mundo externo também começou a voltar ao normal. Mas eu fui vendo que cada vez mais eu estava desconectada daquilo que eu vivenciava antes, do meu emprego de antes, e mais conectada ali com a espiritualidade, com as energias, né? A minha vibração estava mais elevada do que aquele mundo de antes. Como se, né, o meu emprego estivesse aqui e eu. Não, volta, o meu emprego está aqui e eu tô aqui, né? A minha vibração atual está aqui. E aí precisava encontrar um meio de equilibrar aquilo e vivenciar essa minha nova versão. E aí eu fui atrás de entender como eu poderia juntar tudo aquilo. E aí me veio uma paixão antiga que eu tinha, que era fazer bijuterias. Fazia pulseirinha de miçanga, sabe? Vendia lá na garagem da casa dos meus pais. E eu juntei essas duas paixões, as pedras naturais com as bijus, e comecei a fazer pulseiras de contas, só que agora de pedras naturais, os japamalas de pedras naturais, e comecei a vender ali para as amigas, familiares, e fui vendo que estava legal, estava gostando, estava curtindo. E aí eu criei a Jaia, que é a minha empresa hoje. Vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco, mas ela ainda era pequenininha, conciliava ali as duas coisas. Falei, não, preciso
conhecer um pouco mais das pedras naturais para poder indicar, né, as minhas clientes. E fui fazer o curso de cristaloterapia. No começo era só fazer 2 módulos ali, conhecer um pouquinho mais da energia das pedras, limpeza e tal, para a loja. E fui me apaixonando cada vez mais pela cristaloterapia. Fiz todos os módulos, conheci, né, minha amiga, minha parceira, e muitas outras pessoas maravilhosas. Essa egrégora da cristaloterapia, gente, assim, sou grata a Deus por ter encontrado eles no meio do meu caminho, da minha jornada. E fiz todos os módulos, me tornei terapeuta, fiz atendimentos de maca ali no começo, porém, como eu ainda estava, né, trabalhando no outro emprego, com pouco tempo livre, eu senti que eu não estava pronta ali, né? A gente precisa de muita responsabilidade para lidar com as questões dos nossos pacientes. Então, eu senti que não era o momento ali para atuar em maca e, com todo esse conhecimento, continuando a aplicar na loja. E isso eu entendi que a cristaloterapia também não é só esse atendimento, né? É o todo. É a gente usar os cristais no nosso dia a dia, ali na prática. A gente vai falar isso um pouquinho mais para vocês nos próximos episódios. E tudo foi dando muito certo, e eu senti que chegou a hora de fazer a transição de carreira. E foram 2 anos, assim, tendo os 2 trabalhos ao mesmo tempo, para só então eu conseguir abrir mão daquilo que era o certo, o estável, o emprego perfeito, mas que não era mais perfeito para mim, que não ressoava mais com quem eu era e com a minha energia, com a minha vibração. E sim, hoje eu vivo de vender pedras. Muita gente fala, nossa, Ana, mas você vive disso? Sim, eu vivo disso, com muito amor. A Jaia é uma loja de acessórios com pedras naturais, pedras para ambientes, pedras para meditação, e com o intuito de levar a energia dos cristais da maneira que se encaixe na sua vida. Nos acessórios, a gente vai achar uma pedra para você deixar no seu escritório, na sua casa, para você meditar, enfim. Vai existir uma forma que os cristais vão se encaixar na sua rotina. E hoje estou aqui vivenciando tudo isso e muito feliz de poder levar um pouquinho da minha história para vocês. Que lindo, amiga, que lindo. Você sabe que teve um ponto ali que me chama muita atenção, que é algo que eu falo muito para os meus clientes, né, de terapia, que é a importância da gente procurar um hobby na vida. Porque você viu, né, através de um hobby que você tinha da sua infância, que era fazer pulseiras de miçanga, eu também tinha isso, na época a gente ia, quem é de São Paulo sabe, na 25 de março, comprar um monte de coisa, miçanga, né, não tô falando nem das pedras naturais. Sim. E a partir disso, dentro da sua alma, já tinha ali um chamado muito grande. Então, a gente vai falar também sobre hobbies em outros episódios, mas o quanto o hobby, além do caso da Ana, né, foi algo que realmente foi uma grande virada de chave, né, para a profissão dela, mas o quanto o hobby também pode se tornar algo extremamente terapêutico. Então isso eu achei muito importante e principalmente também o que você trouxe, né, a cristaloterapia que nos uniu, que foi a formação que a gente teve, não significa que é o único método, no único meio da gente utilizar os cristais de forma terapêutica, mas isso também a gente vai falar em outros episódios. E outra coisa que eu lembrei, que nem tinha pensado em falar, mas você falando, né, desse meu hobby de infância, eu tenho algumas amigas que a gente passou a infância juntas, e até elas que estavam me lembrando. Olha que curioso como existem coisas que já estão na nossa... tá traçado o nosso destino, a gente nem se conecta. E aí eu tenho uma amiga que ela é médica hoje, bem cética, vou dizer assim, e ela falou assim, você lembra, Ana, que a gente saía na rua catando pedrinha e a gente colocava em cima do rack da minha mãe e falava que era nosso altar? Eu falei assim, gente, eu não lembrava disso, eu fiquei totalmente bloqueada disso, e ela, que nem é conectada às pedras e energia e tudo mais, me lembrou
E a gente já tinha isso. A gente já, de alguma forma ou outra, a gente já ritualizava e eu tinha esse amor pela natureza. E a criança sabe de tudo, né? Exato, eu ia falar isso, né? O quanto as crianças, a pureza das crianças, né? Por elas serem exatamente tão puras ali, elas se conectam com a natureza de uma forma tão, tão leve, assim, que às vezes quem cria os empecilhos, né, para eles viverem de uma forma livre, são os adultos. E, por incrível que pareça, eu que tenho 2 filhos, eu que sempre tenho criança em casa, quando as crianças entram aqui, a primeira coisa que eles mais gostam é de ver os cristais que estão pela casa ali expostos. Fala, tia, qual é esse? Tia, qual é aquele? Uhum. E já aconteceu aqui também, onde eu moro, das crianças se juntarem e pegarem várias pedrinhas assim da rua e começarem a brincar, até quererem vender. Então isso é um instinto, né, natural, porque é a reconexão conosco, né, com a gente tem ali, com a conexão com a natureza, com o todo, com Gaia, né? A gente veio dali, então é uma forma que a gente tem. A gente vai também explicar um pouquinho mais para frente como que os cristais funcionam, como que eles atuam, mas de alguma forma tudo aquilo que está no nosso caminho já está no nosso entorno, só que a gente que não percebe os sinais. Então, o autoconhecimento é exatamente para você ficar mais presente, ficar mais atenta para que você observe todos aqueles sinais, né, que o universo nos dá. Sim, tirar os ruídos, né? Tirar a névoa para ter mais clareza e poder enxergar esses sinais. Maravilhoso. E aí, para a gente encerrar esse primeiro episódio, que foi mais uma apresentação pessoal ali das nossas vidas, eu queria trazer um questionamento para você que está nos ouvindo, para você que está nos vendo ali do outro lado da tela, que é: o que não está mais se encaixando na sua vida? Quais são as amarras que te prendem de viver aquilo que você realmente veio para viver? O que está pedindo ali mais espaço e você continua silenciando? Talvez essa seja a sua primeira chave para você destravar. Uau! Profundo, amiga. Bom, esse foi o primeiro episódio do Chaves da Alma. Espero que vocês tenham gostado. E se algo tocou aí, se você se conectou com a nossa história, se você sentiu que precisa abrir um pouquinho mais de alguma porta aí dentro, conta pra gente aqui nos comentários como foi pra você. Compartilha esse vídeo com aquela amiga, com aquele amigo que tá no processo de despertar, que precisa conhecer um pouco mais sobre esse mundo, e ajuda a gente a chegar até mais pessoas, ajudar cada vez mais pessoas. E a gente vê vocês no próximo episódio. A gente vai contar um pouquinho mais sobre a cristaloterapia. E até a próxima! Até a próxima, quando a gente entregar mais uma nova chave.